Olá, tudo bem? Meu nome é Renata Maués, eu sou aluna do programa de pós-graduação em artes da UFPA e vou apresentar para vocês um fragmento da minha pesquisa de doutorado intitulado A Coleção de Pinturas de Arte, a coleção de pinturas da artista Iris Pereira no Museu de Arte do Rio. Iris Pereira, ela foi morar no Rio de Janeiro como vários artistas oriundos do norte do país, como Teodoro Braga, Manuel Pastana, Manuel Santiago, talvez na tentativa de construir uma sólida carreira artística. Os dados levantados na pesquisa retratam uma mulher à frente de seu tempo, buscando superar as adversidades, as condições que lhe foram impostas, conquistando o território passo a passo ou recuando em algumas situações. Trabalhou em várias frentes, como professora, artista, ilustradora, ceramista e decoradora. No entanto, não se sabe em que momento se foi esmaecendo, sendo enevoada na comunidade artística, ainda muito fechada hierarquicamente para a participação da figura feminina, da figura de mulher. Os primeiros dados que nós temos referentes a Iris Pereira, ela data de 1924, numa pequena exposição que ela realiza no Rio de Janeiro, de 1º a 4 de maio, na Rua Gomes Carneiro, em Ipanema. A grande exposição mesmo feita por ela é uma exposição que acontece em 1933, realizada no período de 16 a 23 de junho, no Salão de Honra do Palace Hotel. Uma grande exposição constituída de peças inspiradas nos motivos pintados e modelados da cultura marajoara e do Baixo Amazonas, com cerca de 300 pranchas. A artista ela foi apresentada pelo professor Flecha Ribeiro, que também é paraense, que em 1918 ele prestou concurso para a Cátedra de História da Arte da Escola Nacional de Belas Artes, sendo aprovado em primeiro lugar. Então, o professor Flecha Ribeiro ele considerou que a produção da Iris Pereira ela poderia ser agrupada em três grupos, né? O arqueológico, os trabalhos artísticos e os trabalhos de aplicação industrial, ou seja, os trabalhos de arte decorativa e aplicada. Hernani Irajá, um outro crítico da arte, afirmava que, falando sobre a exposição daquele período, são de indiscutível valor e beleza decorativa seus arranjos, como o vaso de cabeça de aves amazônicas, a exposição de borboletas regionais, a série de flechas indígenas e toda a grande série de barras e papéis para a parede, de cestos e objetos de trançado e os layouts motivos para tecidos. Então, são esses papéis de parede, esses projetos, né, esses motivos para tecidos, né, para estampas, que vão chegar no acervo do Museu de Arte do Rio. E, ainda em 1933, ela participa do Salão da Escola Nacional de Belas Artes, na qual ela vai receber uma menção honrosa na seção de artes aplicadas. Em 1934, ela marca novamente presença no Salão Nacional de Belas Artes, e em 1935, no Salão de Belas Artes, Nacional de Belas Artes, ela vai receber uma medalha de bronze com um vaso em forma de igaçaba, esse vaso que vocês estão vendo aqui na imagem. Em 1937, ela manda, né, para a Exposição Internacional de Paris algumas peças onde ela recebe uma medalha de bronze na categoria de arte decorativa. O que é importante a gente destacar, né, antes de falar dos desenhos do Museu de Arte do Rio, é que Iris Pereira era uma mulher que ela prestou concurso para a Escola Nacional de Belas Artes, tentou ser professora, prestou concurso para a Escola Dom Pedro II. Ela vai trabalhar como professora de arte decorativa até durante todo o curso, no curso de extensão feito por Flecha Ribeiro. Então, ela vai trabalhar como ilustradora, então ela vai trabalhar em várias frentes, mas a partir da década de 40 a gente vai perdendo essas informações, não mais sendo referenciada nos jornais. Então, a coleção da Iris Pereira, doada, foi em 2017. Foram 12 pinturas, né, constituindo o que a gente chama de fundo Z. Essas peças, durante o leilão, foram leiloadas 17 trabalhos, sendo que adquiridas para o Museu de Arte apenas 12 pinturas. Todas essas pinturas elas foram feitas, são peças
que foram inspiradas em obras do Museu Guild ou de peças arqueológicas da coleção Carlos Estevão, que foi diretor do Guild no início da década de 30. Então, durante a pesquisa, o que é que nós descobrimos? Que o catálogo do leilão ele vinha dizendo que essas obras de Iris Pereira é da década de 40. Né? No próprio site do próprio Museu de Arte do Rio, eles também afirmam que são obras da década de 40. Mas, durante a pesquisa, a gente pôde ver e fomos encontrando algumas referências, mudando essa indicação, em vez da década de 40, a gente descobriu que algumas obras elas eram da década de 30, que é o caso dessa obra aqui, do Acervo do Mar, que aparece no jornal à noite de 15 de julho de 33, exatamente numa chamada dessa exposição, dessa grande exposição que ela realiza em 33. Então, a obra ela já estava presente nesse período, o que muda, né, a sua datação. Nas imagens também da exposição, que marcam o registro da exposição, nós vamos ver a figura da Iris Pereira, e aqui nós destacamos algumas obras na parede e alguns objetos, né, em cerâmica com essa inspiração marajoara, também feito pela Iris Pereira. Dessas obras que estão na parede, o que é que nós podemos observar? Que aqui nós podemos, né, das 12 obras, nós encontramos 3 que também estavam presentes nessa exposição. Né? Essa aqui, né? Outra bem aqui, que a gente pode ver, e essa aqui, 2 faixas também, que a gente percebe que elas estavam presentes. O que é interessante dessas obras é que a Iris Pereira tinha uma maneira muito interessante, era que ela colocava um adesivo falando do motivo de inspiração, de que peça que foi tirada, de que local que foi feito o desenho, né? E ela vai colocando as numerações, ela descreve e com a aplicabilidade desse motivo. Ela descreve isso e vai enumerando. E o que é que a gente vai observando? Que nessa obra, por exemplo, que aparece na fotografia, ela possui uma numeração aqui que vocês podem ver, que é a numeração número 83. E aqui embaixo nós temos uma outra numeração, uma outra obra, também um detalhe da obra, com a numeração número 35. O que é que nós queremos dizer? Que nesse intervalo de 83 a 35 existiam outras obras, né? Como é o caso dessa obra número 52, né? Outra obra que a gente pode dizer também que é a número 45. Então, elas estão dentro do intervalo da numeração mais baixa, que é 35, para a numeração mais alta, que é 83, e esse 83 estava presente na exposição de 1933. Então, dentro desse intervalo, por mais que a gente não tenha a referência de que essas obras estiveram presentes nessa exposição, né, por elas estarem inseridas dentro desse intervalo, a gente já determina o período de sua datação, ou seja, a década de 30 e não a década de 40. Aqui nós temos a peça de numeração número 35, que vocês podem ver, também de Iris Pereira, e essa outra, a menor numeração, a de 35. O que quer dizer isso? Exatamente a importância de você, dentro da pesquisa de acervo, se debruçando sobre os objetos, os objetos podem fornecer inúmeras informações a respeito da obra e do artista. A página do Mar, ela coloca, né, que ressalta a atuação da Iris Pereira, só para a gente finalizar, como professora do curso implementado por Fecha Ribeiro, e é importante a gente destacar que nesse curso ela esteve presente, né, ao lado de várias outras personalidades e outros artistas dentro desse cenário nacional, como é o caso do Rodolfo Amoedo, Eliseu Visconti, Paulo Santos, Henrique Cavaleiro. Então, artistas que sobressaíram dentro do campo da história da arte, no entanto, ela não teve essa mesma projeção. O site do Maier refere-se à artista como uma pintora e desenhista especialista em arte decorativa, com inspiração na produção dos indígenas brasileiros. Além de professora,
A artista era bastante versátil, atuando como ceramista, decoradora, incursionando também no território da ilustração. Iris Pereira ela teve uma ativa participação no campo da arte decorativa e aplicada e conviveu lado a lado com importantes artistas do cenário nacional. No entanto, talvez por ser mulher, nortista e trabalhar com um tipo de arte dita melhor, que é o caso da arte decorativa, acabou sendo posta em um lugar inevoado da história da arte brasileira. A existência desses desenhos no acervo do Museu de Arte do Rio ele é fundamental para o resgate da artista, dando a ela o devido lugar, recuperando parcela de sua história e, principalmente, preenchendo as lacunas existentes da história da arte e do design no Brasil. Então, é isso que eu gostaria de expor para vocês. Muito obrigada.